Muito bem. Vamos trabalhar, né, mais uma forma de extinção das obrigações. Até agora nós falamos de uma só delas, que foi o pagamento, e aí nós vamos para a nossa segunda forma de extinção das obrigações, que corresponde ao chamado pagamento em consignação. E aí vamos só estabelecer primeiro uma ideia conceitual do que seria pagamento em consignação. Pagamento em consignação é forma indireta de extinção das obrigações. E aí vamos entender isso. Por que forma indireta de extinção? Porque você só vai consignar, consignação é um depósito. Então, nós estamos falando de um pagamento que é feito por meio de um depósito. Quando é que eu vou depositar? Quando eu não consigo pagar pessoalmente. Então, se eu conseguir pagar pessoalmente, eu não preciso da consignação. Ela é sempre uma segunda via, uma segunda opção. Ela nunca é a primeira opção do credor. Do devedor. Isso quer dizer o quê? Que eu só vou consignar na impossibilidade de pagar pessoalmente. Claro que nós já vamos ver os casos, mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Eu só vou depositar porque eu não consigo entregar pessoalmente. Onde é que eu vou fazer esse depósito? O Código Civil, ele permite, por meio da legislação processual, a previsão está lá na legislação processual, mas o Código, né, copiou o modelo, então ele permite a consignação por duas alçadas. Ou eu posso fazer a consignação pelo procedimento extrajudicial, ou eu posso fazer pelo procedimento judicial, tanto que o pagamento por consignação ele se divide em duas espécies, ou extrajudicial ou judicial. Quando o pagamento em consignação é extrajudicial, quer dizer, então, que eu vou fazê-lo em estabelecimento bancário. Qual estabelecimento bancário? Aquele que o meu credor tiver conta. Isso quer dizer, então, que eu, devedora, para fazer a consignação pelo meio extrajudicial, eu tenho que estar portando dados de correntista do meu credor. O número da conta, o banco, a agência, porque sem isso eu não consigo fazer um depósito bancário. A consignação pelo procedimento extrajudicial é um depósito bancário. Qualquer depósito bancário, se eu chegar e simplesmente depositar, eu estou consignando? Não. Nós vamos ver que existe um procedimento próprio previsto na legislação, mas é uma das opções. O depósito bancário, seguindo o procedimento correto, é um procedimento de consignação que é denominado extrajudicial. Para que eu faça esse procedimento, eu tenho que ter os dados de correntista do meu credor e necessariamente o objeto do meu pagamento tem que ser quantia em dinheiro. Essas ressalvas fizeram com que o procedimento extrajudicial se tornasse um procedimento menos usual. Por quê? Porque nem sempre eu estou devendo dinheiro. Às vezes o que eu tenho que entregar para o meu credor é um carro e ele se recusou a receber e eu tenho que resolver essa situação. Às vezes o que eu devo é uma obra de arte, é uma quantia em dinheiro, mas pode ser um bem imóvel. E aí vem a questão: o que pode ser objeto de consignação? Tudo que puder permanecer em depósito, tudo que puder ser depositado. Mas aí vamos lá, vamos entender isso melhor. Quando eu falo de procedimento judicial, que é o segundo tipo de procedimento da consignação, eu estou afirmando que esse procedimento se dá por meio do exercício do direito subjetivo de ação. Então, eu vou propor uma ação, vou contratar um advogado, é um procedimento especial, minha ação vai correr normalmente, o credor, que é o réu aí, vai ser citado. Para quê? Para vir receber a coisa depositada. Claro. Só que antes dele ser citado para vir receber a coisa depositada, o que eu vou precisar? Depositar. O que eu posso depositar na via judicial? Qualquer coisa que possa permanecer em depósito. Observem que então ele se torna mais amplo do que o procedimento extrajudicial, porque no extrajudicial a minha opção é somente quantia em dinheiro, que é o que pode ficar depositado em banco. Na via judicial, não. Eu posso depositar um carro? Posso deixar em depósito. O juiz vai me encaminhar para a realização desse depósito. E aí eu vou deixar a coisa em depósito, que pode ser um depósito público ou um depósito particular, vai depender de onde o judiciário vai me encaminhar. Normalmente os grandes centros têm os depósitos públicos abarrotados, então costuma ser em depósitos particulares, né? Essa realização da consignação. Eu vou lá, deixo, por exemplo, o carro lá, na responsabilidade do depositário. Quando eu deixo o carro lá, o que acontece? Eu passei a consignar o meu pagamento, ou seja, estou deixando a coisa disponível ao credor, que é objeto da minha obrigação.
Isso é fazer a consignação. Eu posso consignar um bem imóvel? Posso. Eu posso deixar escritura e chaves lá, fazer tradição simbólica. Eu posso deixar uma roupa, eu posso deixar uma joia, uma obra de arte, tudo aquilo que o depósito consiga receber. Eu posso deixar, por exemplo, um semovente? Não posso. Porque ele depende de cuidados especiais que não só a simples manutenção de um depósito. Então, neste caso, eu não posso deixar um semovente, eu vou ter que resolver minha vida por outros meios judiciais que não a consignação. Conjugada essa amplitude de bens, o procedimento judicial ele conta com uma particularidade. Eu não preciso estar munida de dados bancários do credor, que nem sempre eu tenho. Às vezes eu tenho o nome completo dele, o endereço, o CPF, mas não tenho os dados bancários dele. E no procedimento da consignação judicial, eu não preciso estar portando esses dados. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo mostrar que existem dois procedimentos, o extrajudicial e o judicial. Indiscutivelmente, o judicial acabou se tornando mais comum, mais usual. E por quê? Exatamente por essa questão, que hoje ele abarca um volume de coisas bem maior, né, para que se faça depósito, e conjugado a isso eu não preciso ter os dados de correntista. Bom, fato é que já tenho uma noção, né? Já sei que consignação é uma forma indireta, porque eu vou ter que depositar, então vou propor minha ação, depositar para o juiz citar o réu, para o réu dizer se aceita ou não a coisa depositada. Esse é o procedimento judicial. O extrajudicial, vou fazer um depósito em conformidade com as disposições da lei, com uma ficha própria, o banco vai comunicar o correntista, pronto, fiz a consignação. Fato é que, seja o procedimento judicial ou extrajudicial, nos dois procedimentos eu tenho uma intermediação que é o depósito. Por isso, considerado uma forma indireta de extinção das obrigações. Apesar de nós termos os dois procedimentos, eu tenho um que é o procedimento de regra, que é o procedimento judicial. O judicial é o mais comum, é o mais usual, não só por abranger um volume maior de objetos, né, da obrigação, mas também por não contar com a necessidade de dados de correntistas e porque acaba que às vezes a população tem muito mais credibilidade ou uma visão, né, já cultural de que no judiciário ele vai resolver melhor do que a via extrajudicial. Fato é que o procedimento judicial é regra. E eu gostaria de trabalhar com vocês nesse procedimento judicial. Por quê? Porque quem pode mais, pode menos. Como ele é mais complexo, possui um volume maior de informações, se nós sabemos desse procedimento, nós conseguiremos entender com facilidade o extrajudicial. Bom, mas quando nós estamos falando desse procedimento, desse procedimento judicial da consignação, a primeira observação que eu gostaria de tratar com vocês é a previsão que está inserida no Código Civil, lá no artigo 336. Olha o que ele fala para a gente. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. É a primeira informação que a gente tem que ter. Tudo aquilo, lembrem-se que o pagamento em consignação nunca é a minha primeira opção. Como ela não é a minha primeira opção, qual é a consequência? Tudo aquilo que é requisito para o pagamento vai se aplicar na consignação, porque eu só vou consignar porque eu estou impossibilitada de pagar pessoalmente. Porque se eu estiver possibilitada de pagar, eu tenho que fazer pagamento e não a consignação. Então, por exemplo, tudo aquilo que é requisito, onde é que eu vou consignar? No mesmo local onde eu faria o pagamento. Qual é o objeto da consignação? O mesmo objeto do meu pagamento. Quem é o credor da minha consignação? O mesmo credor do meu pagamento. Então, tudo aquilo que é requisito para o pagamento também se aplica para a consignação. Visto isso, antes da gente identificar os casos de consignação, a gente tem que ir para um artigo que é extremamente importante, que traz 3 informações para a gente, que é o artigo 334. O que esse artigo traz para a gente? As espécies de consignação, cabimento delas, os efeitos da consignação, porque ele traz, né? E os requisitos da consignação. E nós vamos começar com esse último requisito, com esse último elemento que eu mencionei, que são os requisitos. E aí vamos lá para o artigo 334, que diz o seguinte:
considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e forma legais. Vamos trabalhar de trás para frente nesse artigo. Olha o que ele fala. Nos casos e forma legais. Então vamos entender isso. Quando é que eu tenho o cabimento da consignação? Primeiro requisito da consignação é o cabimento. Posso consignar em qualquer hipótese? Não, jamais. Porque em qualquer hipótese, o que eu vou tentar fazer? Pagamento. Então, eu só posso consignar nas hipóteses em que eu esteja impedida de pagar pessoalmente. Quais são essas hipóteses? Os casos do artigo 335 que nós vamos verificar. Então, o primeiro requisito da consignação é exatamente que ela só se dá nos casos legais. Quais são os casos legais? Artigo 335 do Código Civil. Segundo requisito, a consignação só se dá na forma legal. Qual é a forma legal? A forma estabelecida pela legislação processual. E aqui eu vou deixar em aberto o artigo pelo seguinte aspecto. Nós estamos trabalhando a consignação sobre a ótica do direito material. Claro que a gente se esbarra no direito processual, mas esse não é o nosso foco. Então, nesse momento, eu não preciso que ninguém vá lá no CPC e dê uma olhada para verificar o cabimento da consignação. O que nós precisamos saber é o seguinte: esse passo a passo que eu mencionei, eu proponho a ação, o juiz recebe, verifica condições da ação, pressupostos processuais, requisitos da petição inicial. Se estiver tudo ok, ele vai ele vai dar prazo para fazer o depósito, que é o prazo de 5 dias. Faça o depósito junto com o comprovante, aí que ele cita o réu para o réu se manifestar sobre o depósito. Esse passo a passo, quem é que traz para a gente? A legislação processual, porque isso é via processual, já que nós estamos utilizando o procedimento de regra, que é por meio do exercício do direito subjetivo de ação. Então, esse passo a passo é um requisito. Por isso que eu falei que se eu for ao banco e fizer qualquer depósito, eu não estou consignando. Eu tenho que fazer um depósito dentro do que está estabelecido na lei. Aí é consignação e não qualquer depósito. Então, consignação, 2 requisitos. Só se dá nos casos legais, artigo 335 do Código Civil, e na forma legal previsto pela legislação processual. Segundo elemento que o artigo 334 traz para a gente, são as espécies de consignação. Vou voltar para o artigo, olha o que ele fala. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Continuamos de trás para frente. Casos e formas legais, já vimos, são os requisitos. Mas olha o que ele fala. O depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida. O que é isso? O depósito judicial ou estabelecimento bancário? São as espécies de consignação. A consignação pode se dar em duas espécies. Ou ela vai se dar pelo meio extrajudicial, ou seja, por meio do depósito em estabelecimento bancário, ou ela vai se dar na forma por meio, do exercício do direito subjetivo de ação, que é a via judicial. Então, estão aí as 2 espécies de consignação. Terceira informação que esse artigo traz para a gente são os efeitos da consignação, extremamente importante. Olha o que ele fala. Considera-se pagamento e extingue a obrigação. Aí vamos lá. Qual é o efeito da consignação em pagamento? Extinção da obrigação. Sempre que eu entro com uma ação de consignação, ela vai extinguir minha obrigação? Não. Às vezes eu sou uma devedora de má fé que estou depositando o que não é devido. Eu devo R$3.000 e depositei 2.000. O que o juiz vai falar lá na sentença, ao final do processo? Ele vai dizer, opa, R$2.000 não corresponde ao objeto da obrigação, então sua dívida não estará extinta. Então, nem sempre eu vou ter extinção. Mas qual é a presunção do Código Civil? De boa-fé do devedor ao realizar a consignação. Então, qual é o raciocínio dele? Quando você deposita o que é devido. Se realmente é o que é devido, ao final na sentença, o que o juiz vai dizer? Realmente o que foi depositado é objeto da obrigação e vai extinguir a dívida, ok? Bom, extremamente importante esse artigo pra gente. E aí, a gente tem condições de identificar os casos de consignação no artigo 335. Mas antes de nós analisarmos os casos da consignação, eu gostaria de chamar a atenção de vocês a um aspecto.
Nós estamos trabalhando o procedimento judicial. Todo e qualquer procedimento judicial, ele tem início através do exercício do direito subjetivo de ação e tem término por meio da sentença. Claro, nós estamos falando de uma sentença terminativa, ignorando aqui as vias de recurso, que não são o nosso objeto de estudo. Então, eu tenho início pelo exercício do direito subjetivo de ação e término através da sentença. A sentença da consignação, ela é sempre declaratória. Quer dizer que ela visa declarar para o direito uma situação que já existe de fato. O que ela vai declarar? Ela vai declarar ou procedência ou improcedência do depósito. Então, ela vai declarar o seguinte: o juiz chegou lá ao final do processo. O que o juiz vai analisar? A coisa depositada. Se ele chegar à conclusão, por toda, a instrução do processo, que aquilo que foi depositado é objeto obrigação, o que ele vai declarar? Que a coisa depositada é objeto e que ela extingue a obrigação. Pronto, e vai extinguir. Se, no entanto, ele analisar a coisa depositada, como no exemplo que eu mencionei, devo 3 mil e deposito 2 mil, ele não vai declarar parcialmente procedente. Não existe sentença parcialmente procedente na consignação, porque não tem como o juiz declarar que aquilo é mais ou menos objeto obrigação. Ou ela é objeto obrigação ou ela não é objeto obrigação. Então, o que ele vai declarar nesse caso? Se eu depositar 2 mil e ficar comprovado que eu devo 3 mil, ele vai falar: julgo improcedente a coisa depositada. Ele vai estar dizendo: isso aqui não é o objeto obrigação. Ele até pode compor, mas ele não é o objeto, porque o objeto corresponde à quantia de 3 mil reais. Se no meio do processo o meu credor disser assim: eu aceito os 2 mil, mas ainda resta a diferença de R$ 1.000, tudo bem. A aceitação parcial, ela pode existir por ato do credor, mas nunca por declaração judicial. Por que nunca por declaração judicial? Olha o de proalho que nós estudamos lá nas obrigações de dar coisa certa. O juiz não vai declarar que eu sou obrigado a receber 2 mil reais, o meu credor, no caso, é obrigado a receber 2 mil reais, sendo que o objeto da obrigação é a quantia de 3 mil. Então, ele vai julgar improcedente, ele vai dizer: isso aqui não é a coisa devida. Vai mandar liberar os 2 mil reais para o devedor e vai falar: você ainda está devendo juros, multa, sua dívida está em aberto. Então, vejam bem, existe uma diferença. Credor pode aceitar parcialmente, juiz não pode julgar parcialmente na consignação. Quando você vai fazer o procedimento da consignação, eu disse que você propõe a ação partindo-se da premissa de que o procedimento é judicial. Você propõe a ação, o juiz analisa a matéria puramente processual, condições da ação, pressupostos processuais, requisitos da petição inicial. Se estiver tudo ok, ele vai dar continuidade à ação, senão ele pode extinguir ali mesmo. Quando ele vai dar continuidade à ação, qual é o passo seguinte que o juiz vai realizar? Ele vai virar e falar assim: devedor, eu vou lhe dar o prazo de 5 dias para que você faça o depósito desta coisa que você está consignando. E aí ele vai encaminhar para onde eu vou fazer o depósito. Se for quantia em dinheiro, eu vou depositar esse dinheiro lá no banco que o juiz me encaminhou. Vou pegar uma guia própria com o número do processo, vinculada à vara onde está correndo o processo, e vou depositar lá, naquele banco. Os bancos oficiais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, aqui no Distrito Federal, BRB, que também é um dos bancos oficiais, varia um pouquinho de estado para estado, mas Banco do Brasil e Caixa Econômica no Brasil inteiro. Eu vou lá no banco em que o juiz me remeteu, me encaminhou, vou fazer o depósito, vou pegar 2 guias, 2 comprovantes. Um é meu, o outro eu junto no processo. Só após isso é que o juiz vai citar citar o réu, que é o credor dessa obrigação. Se for coisa distinta, por exemplo, um carro. Eu devo um carro ao meu credor, fui entregar o carro no vencimento, o carro está nas condições acordadas, meu credor, sem justo motivo, se recusou a receber. Estou com a minha obrigação em aberto. Aí a gente pensa assim: Ana, pega esse carro e vende para um terceiro. Não posso fazer isso não rescindi contrato com o meu credor, corro o risco de depois ele vir cobrar e dizer que eu que estou em atraso. O que eu vou fazer nesse caso? Resolvi consignar o pagamento. Peticionei o juiz por meio de advogado, paguei custas, tudo bonitinho. O juiz vai falar assim para mim: Ana, você vai deixar este carro no local X. Pode ser um depósito público, e eu deixo lá.
mas pode ser um depósito particular convencionado com o judiciário. Se for depósito particular, eu deixo o carro lá, pego uma guia e pago. Eu vou pagar um valor para o carro ficar lá. Valor esse que pode ser cobrado até mensalmente enquanto perdurar a ação. Esse valor que eu pago para a realização do depósito é o que se chama de despesas com o depósito. E aí vamos, antes da gente ver os casos, vamos fazer uma observação nisso. Quem é que paga as despesas com o depósito? Quem está fazendo o depósito. Nesse exemplo, eu, devedora. O processo vai correr normalmente. Juntei uma guia no processo, fiquei com a outra, o processo correu. Lá na sentença, o juiz vai julgar procedente ou não o depósito. E aí, como é que ficam essas despesas? Vamos lá para o artigo 343. Olha o que ele fala. As despesas com depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor. E, no caso contrário, à conta do devedor. Então, vamos entender isso. O que o legislador está contando aqui para a gente? Que se existir uma eventual despesa com depósito, como no meu exemplo, eu, devedora, paguei essa despesa. Chegou lá na sentença. Se o juiz julgar procedente o depósito, o juiz está reconhecendo que a coisa depositada é objeto da obrigação. Ou seja, fica configurada que a recusa do credor foi injustificada. O que o juiz vai fazer nessa sentença? Ele vai falar, credor, tá aqui, ó, o carro é objeto da obrigação. Você vindo receber ou não, o carro é objeto da obrigação, a obrigação da Ana está extinta. Mas a Ana teve, vou pôr um valor aleatório, a Ana teve R$200 de despesa com esse depósito. Então, credor, você vai ressarcir a Ana nesses R$200. Então, as despesas com depósito são pagas pelo devedor. Se julgado procedente o depósito, são ressarcidas ao devedor pelo credor, comprovado que ele é que deu causa a essas despesas. Se, no entanto, eu, devedora, depositei, lá no final verificaram que o carro realmente tinha um defeito, que eu poderia ter dito que eu estava escondendo, ou seja, né, eu estou de má fé, não precisaria nem estar de má fé, mas vamos usar esse exemplo. Estou de má fé, quer dizer que a coisa depositada não é objeto da obrigação. O que o juiz vai falar lá ao final? Ele vai julgar improcedente o depósito, porque se o carro, ainda que seja o carro contratado, não estiver nas condições convencionadas, o credor não é obrigado a receber. Olha o Hollywood pro alho aí. O que o juiz vai fazer? Julgar improcedente o depósito. Improcedente o depósito, qual a consequência? Ele vai mandar devolver o carro à minha devedora, vai dizer que a minha dívida não está extinta e que aqueles R$200 que eu tive de despesa, eu não vou ser ressarcida, porque eu dei causa ao depósito. Bom, isso é o que a lei fala referente às despesas com depósito. Mas quando você faz o depósito, outros efeitos ocorrem. E aí vamos verificar isso lá no artigo 337. Olha o que ele fala. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento. Vamos parar aí um minutinho. Quer dizer o quê? Onde é que eu vou fazer o depósito? Se for judicial, eu vou ter que entrar com uma ação no juízo competente para julgar essa ação. Onde é o juízo competente? A competência de foro aí decorre do local onde eu faria o pagamento. Então, por exemplo, o João e a Maria, vou colocar aqui um esqueminha. O João e a Maria firmaram um contrato onde a Maria deve ao João a coisa X. O João mora num determinado endereço na Asa Sul, a Maria mora num determinado endereço em Taguatinga, mas convencionaram nessa obrigação que essa coisa X seria entregue em Sobradinho, local de trabalho do João. Pronto, observe. Qual é o lugar do pagamento nessa obrigação? Sobradinho. Então, quando a Maria tentou pagar e o credor se recusou sem justo motivo e ela optou em consignar, onde é que ela vai propor essa ação de consignação? No lugar onde se faria o pagamento. Aqui no meu exemplo, no foro de Sobradinho, tá? Aí vamos continuar no artigo 337, que diz o seguinte. O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante. Quem é o depositante? Eu, devedora. Os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Isso aqui é um efeito prático, né?
Toda vez que eu proponho ação de consignação em pagamento, eu vou afirmar que a minha dívida está em atraso. Nossa, por que eu estou afirmando que a dívida está em atraso? Lembre-se, eu só vou consignar depois de ter tentado pagar. Eu nunca vou consignar no vencimento, porque vencimento é a data destinada à tentativa de realização do pagamento. Então, no vencimento eu tento pagar, após o vencimento é que eu vou consignar. Por que eu só vou consignar após o vencimento? Porque é aí que fica comprovado que eu não consegui pagar. O que quer dizer que a dívida já vai estar em atraso, porque no vencimento ela não estaria, após o vencimento ela está em atraso. Os juros de mora, em regra, pertence ao devedor. Quer dizer que, em tese, sou eu que estou em atraso nesses juros. Se lá na sentença for verificado que o depósito foi julgado procedente, ou seja, aquilo que eu depositei é objeto de obrigação, então eu só não consegui pagar porque eu estava impossibilitada, eu não vou pagar esses juros. Então, olha o que o legislador fala. Cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida. Eles cessam com o depósito. Presunção de boa-fé de que o devedor, ao depositar, realmente não deu causa ao atraso. Presunção de que o devedor realmente é o sujeito que foi compelido a pagar fora do vencimento. Então, o primeiro efeito, cessam os juros. Claro, se lá no final julgar improcedente, eu vou ter que pagar os juros, não tem a menor dúvida. Mas até então, eu não pago os juros. Ah, se julgar procedente, o credor vai ter que pagar? Vai. Mas aqui o 337 está cessando os juros para o devedor. Aí vem os riscos. Que riscos são esses que a lei fala que são cessados? Os riscos pertinentes a um eventual dano em relação à coisa que é objeto da obrigação. Essa coisa, esse carro que eu estou depositando, ele está sujeito a uma deterioração ou até mesmo um perecimento. Mas a partir do momento que eu fiz o depósito, o bem não está comigo. O que a lei entende? Então, cessa para você, devedor, os riscos com a coisa. Eu não posso responder por um dano se o bem não está em meu poder. Esses são os efeitos do depósito na consignação. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quem é que está legitimado a consignar? Quem é que pode fazer consignação? Isso aí nós já sabemos, dependendo lá do artigo 334 do Código Civil. Artigo 304 do Código Civil. O artigo 304 do Código, ele traz pra gente quem são os sujeitos legitimados ao pagamento. Tanto que ele fala, né? Qualquer interessado pode realizar pagamento usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Que meios conducentes são esses que conduzem à exoneração do devedor? Que meios são esses? A consignação. Então, quem é que pode consignar o pagamento? O próprio devedor sempre é diretamente interessado, então ele tem legitimidade para a causa, para poder consignar. Terceiro interessado, sempre, porque tem vinculação jurídica com a dívida, então o direito dele é extinguir a obrigação, então também está legitimado a consignar, pode ser autor da ação de consignação em pagamento. Aí a gente pensa, e o terceiro não interessado? Porque o terceiro não interessado não tem vinculação jurídica com a dívida. Então, num primeiro momento, você pensa, não, ele não tem interesse, ele não pode consignar. Mas lembre-se que o Código Civil divide o terceiro não interessado em duas espécies: que paga em nome próprio e que paga em nome do devedor. O que vai pagar em nome próprio, qual é o interesse dele? Posteriormente ser ressarcido. O que vai pagar em nome do devedor, qual é o interesse dele? Extinguir a dívida. Aí o legislador veio e falou assim, lá no parágrafo único do 304, igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome à conta do devedor, salvo a oposição deste. Então, se eu sou terceira não interessada, que quero pagar a dívida da minha irmã em nome dela, ou seja, minha intenção é só extinguir a dívida dela, tentei pagar, credor se recusou a receber, posso ir na justiça consignar o pagamento. Esses são os legitimados a realizarem a consignação em pagamento pela via judicial. Bom, visto isso, a gente tem condições de identificar os casos de consignação. Quando é que eu posso consignar? E aí nós vamos lá para o artigo 335, que diz o seguinte: a consignação tem lugar, inciso 1,
Se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na forma devida. O inciso 1, ele traz 3 possibilidades de cabimento da consignação por ato do credor. Primeiro, se o credor não puder receber o pagamento. Aí a gente pensa, mas por que o credor não poderia? Porque às vezes o credor está lá hospitalizado, numa UTI em estado grave, sem condições de se manifestar, né, para a vida civil, então não vai ter condições de consignar, de receber esse pagamento. Aí você pensa, mas você conhece a esposa, os filhos, pague para um familiar. Nunca é seguro. E se ele morrer? Como é que fica? Porque aí todos os herdeiros teriam direito a esse pagamento. E se a pessoa que receber for uma pessoa que não tinha autorização para receber? Então nunca pague dessa forma, consigne. Se você consignar, o juiz vai nomear alguém para receber em nome desse sujeito de forma segura, acompanhada e de modo que você não responda, não tenha que pagar de novo posteriormente. Então, pode ser que o meu credor não tenha condições de receber o pagamento, está preso. Aí você pensa, mas eu vou pagar para o preso? Vai, porque ele continua sendo credor. Só que é claro que você não vai lá na cadeia deixar dinheiro com o preso, nem pode fazer isso. Se você consignar, o juiz nomeia um curador do preso, para que depois esse dinheiro seja devidamente encaminhado a quem de direito. Então, se ele não puder receber, consigne. Segunda forma que a lei traz, segunda possibilidade, ou sem justa causa recusar receber o pagamento. Isso é muito comum, né? É muito comum, por exemplo, venda de carro para particular. Isso acontece demais. Às vezes eu vendi o carro para o João. O João, eu fiquei de entregar o carro, sei lá, daqui a 3 dias, onde o João vai me pagar por esse carro. Aí o João vai e descobre que a Maria, vizinha dele, tá vendendo um carro que ele achou mais interessante. O que seria o correto? O João chegar para mim e falar, Ana, vamos rescindir o contrato. Mas rescisão é cara e nem sempre o sujeito tem interesse na rescisão. Exatamente por isso, que ele não quer dispor, não quer perder. O que ele faz normalmente? Ele vem e inventa motivo. Na data de vencimento, quando eu vou entregar o carro, ele começa, Ana, o motor tá com barulho estranho, não tô confiando muito nesse carro não, melhor não ficar com esse carro. Ou seja, ele coloca defeitos que não existem. Isso é se recusar sem justo motivo, se ficar devidamente comprovado. O que eu posso fazer? Consignar o pagamento. Lembre-se que o devedor tem que comprovar todas essas impossibilidades de pagamento lá na esfera judicial. Terceira forma de cabimento da consignação, dar quitação na devida forma. Nós lemos lá no artigo 319 da parte de pagamento que fala assim, que se você devedor for pagar e o credor se recusar a lhe dar quitação, você pode reter o pagamento. Então, fui pagar, meu credor não quis me dar recibo, eu deixo de pagar, porque pagar sem recibo é pagar mal, vou ter que pagar de novo. Então, retém o pagamento. Isso é o que está lá no 319. Quando chega aqui no 335, o código vem e fala, não, mas reter o pagamento e ficar na inércia é muito perigoso. Então, você conseguindo o pagamento, porque lá na esfera judicial eu vou ter quitação dessa dívida. Aí vamos lá para o inciso 2, que diz o seguinte, se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês a um aspecto. Vamos pensar aqui na seguinte situação. João, ele tem um contrato com a Maria, onde a Maria deve ao João a coisa X, não importa o que seja. Convencionar os sujeitos que essa obrigação aqui, ela é quesível, ou seja, lugar de pagamento, domicílio do devedor. Quer dizer que no vencimento, o João tem que ir até o devedor ou mandar um representante para receber a coisa devida. Se no vencimento o João vem e recebe, tudo ok. Mas qual é a hipótese do inciso 2? É que ele não foi até a Maria, nem mandou nenhum representante para receber. O que o artigo 335 está dizendo? Que então, neste caso, é cabível a consignação. Maria, você pode ir na justiça para consignar. Mas isso é o que está no inciso 2, ok? Mas aí, o Código Civil, ele traz uma particularidade para a gente. E aí nós vamos lá no artigo 341. Olha o que o legislador fala pra gente. Se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, ou seja, deva ser entregue com o próprio devedor, ou é um imóvel, você não tem como deslocar o bem,
poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Então vamos entender isso. Qual é a hipótese que o legislador está trabalhando aqui? Uma possibilidade de você evitar a via da consignação. Antes de consignar, você criar um efeito intimidativo no credor. Então, por exemplo, essa hipótese, o João tem que vir para receber a coisa. Não veio nem mandou ninguém vir para receber em nome dele. A Maria pode consignar, é o que está lá no inciso 2 do 335. Mas antes dela consignar, o que ela pode fazer? Vai lá na justiça, só que aí ela vai fazer um simples requerimento, não é ação. Vai lá na justiça, vai contar essa historinha para o juiz, vai pagar um valorzinho de custas, mas bem mais baixo do que de uma ação. E vai requerer ao juiz que ele venha citar o credor João. Citação não é a linguagem processual adequada, mas nós não estamos vendo matéria processual, então vamos seguir o rigor do código. Então ele vai citar o credor para que ele venha receber sob pena de ser depositada. Na verdade, o juiz vai pedir um mandado em que ele vai falar para o João o seguinte: olha, João, a Maria ficou aguardando que você viesse receber a coisa X. Você não veio. Então, João, você fique sabendo que se você não vier em tantos dias, ela vai consignar. Qual é o efeito intimidativo disso? É dizer o seguinte: se você não vier, você vai pagar custas judiciais na ação de consignação, você vai assumir despesas com o depósito. Então, aproveite e venha, receba logo a coisa que está depositada. A intenção, então, desse artigo é criar um efeito intimidativo ao credor. É obrigatório? Não, é uma opção do devedor. Se ela quiser direto consignar, ela pode. Se ela quiser tentar esse efeito intimidativo, é uma opção dela. Nesse mesmo sentido, vem o artigo 342 e diz o seguinte: se a escolha da coisa indeterminada, e isso é uma observação, o que é a coisa indeterminada? Coisa incerta. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Então vamos lá. Se esta coisa X aqui for coisa incerta, cuja escolha compete ao credor para transformá-la numa coisa certa, tem um período no contrato em que o credor faz a escolha. Se o credor não fizer a escolha, se não tem escolha, não tem ciência, se não tem ciência, não tem coisa certa. Se não tem coisa certa, não tem cumprimento da obrigação. Qual é a visão do Código Civil, então? Que a Maria, devedora, neste caso, pode ir lá na justiça fazer aquele mesmo requerimento da hipótese anterior, só que esse requerimento agora é para quê? Esse requerimento é para que este credor seja citado, só que ele vai ser citado para quê? Para fazer a escolha. Se ele escolher, maravilha, vira coisa certa, tem como ser entregue. Se ele não escolher, ele perde o direito de escolha. Quem é que vai fazer a escolha no lugar dele? A Maria, e o que ela escolher já vira coisa certa. Não tem que dar ciência a ele, porque ele já tinha ciência quando optou em não fazer a escolha. Pronto. Virou coisa certa. Aí vem a segunda parte do artigo. Virou coisa certa. Se for coisa que o João tem que vir aqui na casa do devedor para receber e não veio, a Maria pode consignar. Mas antes dela consignar, qual é a opção dela? Fazer o requerimento para que ele seja citado para vir receber sob pena de ser depositada. Então, esses dois artigos 341 e 342 trazem possibilidades, apenas possibilidades, de se criar um efeito intimidativo no credor antes de se propor a ação de consignação. Se, no entanto, o sujeito que vier a consignar, normalmente o devedor, não quiser, ele não precisa fazer uso dessa disposição, ok? Aí vamos continuar aqui, vamos lá para o inciso 3, que fala o seguinte: se o credor for incapaz de receber. Vamos parar aqui, porque o Código Civil ele coloca mais de uma situação no inciso 3. E aí ele está falando, se o credor for incapaz de receber. Nós vimos lá na parte de pagamento, como é que fica o pagamento quando nós estamos tratando do incapaz. E aí o que acontece? Eu, Ana, firmei um contrato com o João.
Aliás, vamos pôr a Maria, né, que já estava aqui. João e a Maria possuem um contrato onde a Maria se comprometeu a entregar o João a coisa X na data de vencimento. O nosso João aqui, ele é incapaz, pode ser absoluto ou relativo, mas eu vou considerar o relativo. Ele é incapaz relativamente, mas quando da data de assinatura do contrato, ele se encontrava devidamente assistido. O que quer dizer que o contrato é plenamente válido. Estabeleceram os sujeitos que na data de vencimento da obrigação, a Maria vai pegar a coisa devida e levar até a casa do João. Assim foi feito. Maria chegando lá, o João estava, mas, por exemplo, os pais não estavam porque tiveram que fazer uma viagem próxima aqui a Goiânia, não voltam no mesmo dia. O que a Maria deveria fazer? Deixar de pagar e, se ela quiser, consignar o pagamento. Por que ela pode consignar? Porque pagar para o incapaz, nós vimos lá no artigo 308 ou 309 do Código, pagar para o incapaz é você ter que pagar de novo, a não ser que você comprove que em proveito dele o pagamento reverteu. Aqui, o Código não quer isso. Então, o que ele está dizendo? Se você for pagar por um incapaz, ele não estava acompanhado dos representantes, conseguindo o pagamento. Melhor do que você ter que comprovar que o pagamento em função dele reverteu, o que é muito delicado, muito difícil. Segunda situação do inciso 3, se o credor for desconhecido. É o caso mais comum de consignação hoje no direito brasileiro. Então, vamos entender isso. Vamos dizer que o João e a Maria firmaram um contrato aqui em que, por exemplo, essa coisa X corresponde a um cheque. O cheque, nós sabemos, ele é um título aportador. Quem estiver portando tem o direito de receber, salvo se ele for nominativo, que eu não vou trabalhar com essa hipótese. Então, ele é um título aportador. Maria entregou um cheque ao João e ficou de pagar um cheque pós-datado, daqui a tantos dias. Nesse ínterim, João fez uma cessão de crédito, transferiu esse cheque para o Carlos, que por sua vez transferiu para o Dário, que por sua vez transferiu para o Elton, que por sua vez transferiu para o Fernando. Hoje o cheque está aqui, ó, em poder do Fernando, quer dizer que quem é que tem direito a receber o cheque? O Fernando. Vamos considerar que esse cheque foi depositado, devolvido sem provimento de fundos e não foi representado. Quer dizer que a Maria está lá com problema junto ao banco e tem que pagar o cheque. Hoje, a Maria conseguiu levantar a quantia devida para pagar esse cheque. Bom, naturalmente, a Maria vai atrás de quem? Do João, que foi em favor de quem ela emitiu o cheque. Ela entregou o cheque para o João, ela vai atrás dele. O João vira e fala, ih, Maria, já repassei esse cheque para frente. E o que é muito comum? Não se acompanhar essa cadeia de transmissão aqui. Nessa hipótese, o que acontece? O legislador está falando, Maria, então você está diante de um credor que é desconhecido. Você pode consignar. Claro que a Maria vai ter que comprovar que esse credor é desconhecido. E normalmente como é que se comprova isso? Não sei se vocês já observaram, já tiveram a curiosidade de ver isso, é muito comum em jornais de circulação local existir lá aquela noticiazinha. Credor do cheque tal, banco tal, agência tal, no valor X reais, favor entrar em contato. Qual é a intenção desse sujeito com essa publicação? Fazer com que o credor dele apareça para receber o valor correspondente ao cheque. Por que essa publicação? Dificilmente o credor vai olhar e falar, opa, estão me procurando aqui porque eu sou portador desse cheque. É porque essa publicação, 3 publicações com intervalos de 15 dias, elas comprovam que o seu credor é desconhecido. Você entra na justiça e consigna. Quando você vai consignar, o juiz vai fazer uma citação por edital, que provavelmente o seu credor não vai aparecer. Mas o fato do credor não aparecer não lhe retira o direito de pagar a dívida. E você paga, o dinheiro fica depositado na justiça. O juiz vai mandar dar baixa no banco, junto ao cheque, vai regularizar a sua vida. Se o credor aparecer, apresenta o cheque, pega o dinheiro. Se o credor nunca aparecer, dinheiro não é devolvido ao devedor não, porque senão ele não pagou. Qual é o efeito? O mesmo que vocês estudaram lá na jacência e na vacância em relação à herança. Vai para o Estado, ok? Terceira possibilidade,
declarado ausente. O declarado ausente está aí, né? Vocês estudaram lá na parte geral o que é ausência. E se ele foi declarado ausente é porque não está presente para receber. Posso pagar para um dos familiares? Nunca. Vocês viram que é feita a abertura de uma sucessão provisória do ausente. Então nunca é seguro. Vou pagar para quem? Conseguir o pagamento, o juiz vai nomear um curador do ausente para vir receber em nome dele e administrar esse patrimônio de forma segura, especialmente ao ausente. A outra hipótese, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Nós vimos lá na parte de pagamento que se o credor residir em lugar de difícil acesso, o devedor não precisa pôr a vida em risco, que é o que a lei fala, ocorrendo motivo grave, né? Ele pode pagar em outro local. Ele vai convencionar com o credor outro local. Se não existir essa convenção, ele não é obrigado a colocar a sua vida em risco para realizar o pagamento. Então, ele consigna. Ok? Bom, inciso 5. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. E aí vamos entender isso. O que acontece? Às vezes você vê sujeitos, mas não sabe quem está habilitado a receber o objeto do pagamento. E aí vamos pensar o seguinte. O João, ele é credor do Carlos, numa dívida em que o Carlos deve a coisa X. Antes do vencimento da obrigação, esse João morreu. Bom, quando uma pessoa morre, nós sabemos que os créditos dela se transferem aos seus herdeiros. Quem que o João deixou aqui? O João não deixou nem ascendentes, nem descendentes, não tem pais vivos, não tem filhos. Ele deixou a seguinte situação. Deixou a Maria, que é a esposa, e deixou, sei lá, a Fernanda, com quem ele mantinha união estável, era convivente. Quero deixar claro que a Fernanda, aqui no meu exemplo, não exerce o papel de amante, que o Código Civil ainda não reconhece, né, como legitimada a receber absolutamente nada. Ao contrário, ele vê como uma figura que compromete, né, aquilo que ele considera como união familiar. Então, quem que é a Fernanda aqui? A Fernanda era uma pessoa com quem ele mantinha uma união estável. Era uma mulher com quem ele morava. Bom, aí a gente pensa, vamos dizer que o Carlos saiba da existência das duas. Aí, qual é o primeiro raciocínio? Vou pagar para a esposa. Por que para a esposa? Porque ela é esposa, né? Papel passado. Está errado. Por quê? Porque o Código Civil fala o seguinte, isso um exemplo, né, de uma situação. Se a esposa estiver separada de fato do João há mais de 2 anos e ela tiver dado causa, então, por exemplo, ela cometeu um adultério, quem é que vai ser o legitimado a receber? A convivente. É possível também que judicialmente elas venham a ter direito metade cada uma? Também é possível. Então observem, notem. São situações em que a lei coloca que nós só vamos conseguir saber ao certo quem está legitimado depois de uma discussão judicial própria. Então, se ele sabe da existência das duas, não existe isso de porque tem papel passado tem direitos acima do outro. Não, até porque, para efeitos sucessórios, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a igualdade do convivente com o cônjuge. Então, o que é o ideal aqui? O Carlos vai lá, consignou, depois que resolver lá a celeuma entre elas, quem for de direito vem receber. Porque se ele pagar para uma e pagar errado, depois que decidir quem for o titular, vai ter que pagar de novo para outro sujeito. Ok? Aí vamos lá para o inciso 5, que diz o seguinte. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Eu gostaria de chamar muita atenção de vocês nesse inciso 5. Inclusive, lá naquela lista de exercícios que eu passei para vocês estudarem, se prepararem para as avaliações, existe uma questão que se refere a esse inciso 5. Então, vamos primeiro entender o inciso 5, depois a gente compreende a ressalva que eu quero fazer. Qual é a situação aqui? Eu tenho o seguinte, o João, ele firmou um contrato com a Maria, um contrato de locação de um imóvel que pertence a ele, contrato esse de locação com vigência pelo período de 24 meses. Estabelecer os sujeitos que todo mês a Maria vai pegar a quantia X referente aos aluguéis e vai realizar o pagamento do aluguel ao João. Vamos dizer, vou pôr um período aleatório aqui, que neste contrato já transcorreu o período de 6 meses.
6 meses em que a Maria pagou aluguel ao João, tudo em dia, tudo bonitinho. Com 6 meses, chega aqui um terceiro esta relação, que é o Carlos. Carlos é terceiro em relação ao João e a Maria, esse contrato. O que o Carlos alega? Carlos entrou na justiça para discutir com o João a propriedade deste imóvel. O Carlos alega que, em que pese o imóvel está escriturado e registrado em nome do João, o imóvel pertence efetivamente a ele, Carlos. Não sei se pertence, não sei se não pertence. Ele diz que teve vício na cadeia de transmissão. Fato é que eles estão discutindo essa história. Enquanto eles estão discutindo, até então, o que a gente observa? Que a partir desse momento está pendente de solução litígio sobre a propriedade do imóvel. Segundo a lei, só tem direito a exigir aluguéis quem for proprietário do imóvel. Então, este litígio que está pendente sobre a propriedade alcança o pagamento do aluguel. O que quer dizer que, enquanto a Maria não sabe da existência desses aluguéis, ela vai continuar pagando a quem? Ao João. Ela está de boa fé. Pensando nisso, o que o Carlos fez? Pediu ao juiz que desse ciência desse litígio à Maria. A partir do momento que ele deu ciência do litígio à Maria, qual é a consequência? A partir desse momento, ela tem conhecimento que pende litígio sobre o objeto do pagamento do aluguel, uma discussão judicial. Então, quer dizer que o que seria adequado a Maria fazer? Consignar o pagamento. Essa é a hipótese do inciso 5. Isso nos permite, então, identificar todos os casos que a lei traz de consignação. Mas quando a gente está nesse inciso 5, a gente tem que pular aqui lá para o artigo 344. E aí vamos entender isso. Olha o que ele fala para a gente. O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar a qualquer dos pretendidos credores tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Olha o que o legislador está contando para a gente. Maria, você que tem conhecimento do litígio, você enquanto não tem conhecimento do litígio, você pode pagar para quem você estava pagando. Continua pagando para o João porque você pagou de boa fé. Mas se você tiver conhecimento do litígio e continuar pagando, você está assumindo o risco de pagar mal. E aí vamos entender isso. Vamos dizer que após ter conhecimento do litígio, até sair a sentença, a Maria ainda pagou 8 meses ao João, sabendo do litígio. Se lá no processo, ao final do processo, reconhecer que o João é o proprietário, a Maria pagou de forma arriscada, mas deu tudo certo, tá ótimo. Mas se ao final do processo reconhecer-se que o Carlos é o proprietário, qual a consequência? Maria assumiu o risco de pagar mal e pagou mal. E quem paga mal paga 2 vezes. Quer dizer o quê? Que esses 6 meses que ela havia pago ao João antes da existência do litígio, pagou de boa fé, é do João. Compete o João e o Carlos discutir isso. Maria não tem nada a ver com esse valor. Agora, esses 8 meses que ela pagou após ter ciência do litígio, ela assumiu o risco de pagar mal e pagou mal nessa hipótese. Qual a consequência? Vai ter que pagar de novo ao Carlos, se o Carlos for declarado proprietário. Isso é o que está dizendo o artigo 344, mostrando pra gente que a consignação, ela é um direito do sujeito, ela não é um dever. Por que ela é um direito? Porque ela envolve direito de ação. Então, ela só é um direito e não um dever, ok? Mas aí vem o artigo 345, única exceção. Se nós olharmos todas as hipóteses do artigo 335, em todos os casos, quem é que consigna? Sempre quem quer pagar, o devedor. Mas aí vem o artigo 345 e traz a exceção e diz o seguinte: se a dívida se vencer pendendo litígio entre os credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Observem. Se a dívida se vencer pendendo litígios entre credores que se pretendem mutuamente excluir. Essa é a hipótese. O João, para se manter na propriedade, ele tem que excluir o Carlos dessa condição. O Carlos, para se tornar proprietário, tem que excluir o João dessa condição. Então, os credores se pretendem mutuamente excluir. Nessa hipótese,
Se a Maria tomar conhecimento e continuar pagando ao João, ela prejudica o João, porque o João fica recebendo uma coisa que na verdade não é devida, depois ele vai ter que devolver para ela, porque ela vai ter que pagar de novo ao Carlos. E ela prejudica o Carlos, porque o Carlos vai ficar sem, talvez nunca receba, porque tem direito de cobrar se ele for proprietário, não é certeza de recebimento. O que o legislador então pensa nessa hipótese? Nesse caso então, o que ele determina? Que qualquer um dos credores, eu vou usar o Carlos como exemplo, qualquer um dos credores poderá requerer a consignação. O que eu estou afirmando para vocês? Que o Carlos vai poder ir lá na justiça e ser o autor da ação de consignação e pagamento. O credor, que é quem tem a receber, vai ser o autor da consignação. A Maria, a devedora, vai ser a ré. Vai ser citada para quê? Para pagar. Então, é o legislador estabelecendo uma forma coativa de consignação e pagamento. Única hipótese em que o credor pode requerer, fora isso, sempre o devedor. Bom, visto isso, nós identificamos os casos, né, em que é cabível a consignação. Uma vez que a gente vê isso, o que a gente tem que analisar ainda pertinente à consignação? Nós temos que analisar uma prerrogativa que o Código traz para a gente, que é a chamada possibilidade de levantamento do depósito pelo devedor. E aí vamos entender isso. O que é levantar o depósito? Levantar o depósito é pegar de volta para si a coisa depositada. O que eu estou afirmando para vocês? Eu, devedora, depositei, entrei com ação na justiça, mas por algum motivo eu preciso levantar, pegar de volta a coisa depositada. E às vezes a gente pode falar assim, professora, mas não está fazendo sentido isso, para que você quer levantar o depósito? Vamos pensar o seguinte, você tem uma conta a pagar na sua casa, você deixou lá o dinheiro separadinho para você pagar uma conta, tem que pagar a prestação do meu carro, alguém adoece, você precisa do dinheiro. Normalmente a pessoa não vai pensar duas vezes, ela vai pegar aquele dinheiro e pagar a conta. É esse o raciocínio do legislador. Às vezes eu preciso pegar de volta. Da mesma forma, depositei um carro, encontrei com o meu credor numa viagem, ele comentou comigo, poxa, Ana, o carro não tem interesse, e a gente começou a conversar, isso que eu fiz um acordo com ele. Não, então eu vou te entregar um terreno no lugar do carro. Ele falou, beleza, isso eu aceito. Observem, se agora o credor não tem interesse no carro, o que eu, devedora, vou fazer? Solicitar ao juiz o levantamento do depósito. Quero pegar de volta a coisa depositada. O motivo que eu estou mencionando aqui é só para que vocês entendam o cabimento. O Código Civil não quer saber o motivo. Por que você quer levantar o depósito? Porque você está deixando de pagar? Porque você precisa do dinheiro? Porque você fez um acordo com o credor? Porque você criou uma nova obrigação? Não importa. Importa que você tenha o direito a fazer o levantamento do depósito. Bom, mas eu vou ter momentos distintos para fazer o levantamento do depósito. E aí vamos entender isso. Qual é o primeiro momento que o Código Civil coloca para a gente levantar o depósito? Exatamente antes da manifestação do credor lá no processo. Antes do credor se manifestar, a coisa ainda está disponível no processo. É como se ele nem tivesse contestado. Ele já contestou, mas é como se ele não tivesse contestado. Então, a coisa está disponível. Se ela está disponível, o que basta para eu fazer o levantamento? Só a minha vontade. Então, eu, devedora, enquanto não transcorrer o prazo para que o credor venha se manifestar sobre o depósito, eu, devedora, só vou peticionar e falar, excelência, quero fazer o levantamento do depósito. E o juiz não vai questionar por quê, o que aconteceu. Ele vai falar, ok, você vai levantar o depósito, mas eu vou pagar as despesas com o processo, porque elas já existiram. É a previsão do Código Civil, lá no artigo 338. Olha o que ele fala. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências do direito. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pagar e vou pegar as despesas processuais, peticionei o juiz, falei, quero levantar o depósito. O juiz vai falar, ok, paga as custas, eu vou pagar as custas e vou pegar de volta para mim aquilo que foi depositado. Qual é a consequência de direito nisso? Minha obrigação não fica extinta, ela continua em aberto, em atraso, correndo juros e daí para frente, ok?
O segundo momento em que o legislador entende que há o cabimento do levantamento do depósito é um pouquinho adiante. Aí ele fala assim, olha, esse segundo momento se dá depois da manifestação do credor. Veja bem, credor se manifesta sobre o depósito? Sim. Ele vai dizer se aceita ou não o depósito, se tem interesse ou não na coisa depositada. Por que o credor vai se manifestar sobre o depósito se ele já não recebeu no vencimento? Porque às vezes ele vai resolver de forma mais simplificada. Se ali ele disser, ok, aceito a coisa depositada, extingue-se o processo, mas também se extingue a obrigação e extingue o processo no início. Aqui nós ainda estamos no início, só teve ação proposta, coisa depositada, credor citado. Então, se ele disser, ok, recebo, acabou a história, vai extinguir o processo. Qual a hipótese que o legislador está trabalhando? Este momento. O credor já se manifestou, não importa se ele disse na manifestação aceito ou não aceito, mas ele já se manifestou sobre a coisa depositada, quer dizer, a coisa agora já está destinada a ele, já é dele. E ainda assim, eu, devedora, optei em fazer o levantamento do depósito. O que vai acontecer nesta hipótese? Aí vamos pensar uma situação só para contextualizar. Vamos pensar aquela história. Eu, Ana, depositei o carro. Me encontrei com o credor João, fizemos um acordo, eu ofereci o terreno no lugar do carro. Ele aceitou. Eu peticionei o juiz, levantei o depósito, peguei de volta o carro. E vendi esse carro para um terceiro, o Pedro. Eu posso vender para o terceiro? Posso, o credor liberou. Qual é a consequência disso? Aí vamos continuar aqui. Ele vem e fala assim, lá no artigo 340, o credor que depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, ou seja, autorizar no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Qual a visão da lei aqui? Nesse segundo momento, para que eu faça o levantamento do depósito, não basta a minha vontade de devedora, tem que contar com a vontade do credor. Pronto, bastam essas duas vontades. Se o credor disser aceita o levantamento do depósito, ele vai sofrer duas consequências. Primeiro, ele não terá mais direito nem preferência sobre a coisa depositada. Quer dizer o quê? Peguei aquele carro de volta, vendi ao Pedro. O terreno que eu ia entregar ao João, que eu negociei com ele e entregar para ele, o Estado entrou na justiça contra mim e falou, esse terreno é terra pública, então eu já não posso entregar para o João. Olha o João sofrendo prejuízo, antes ele tinha um carro destinado a receber, agora ele não tem nada. Ele vai ter que ir atrás do meu patrimônio para receber. Mas ele resolve falar assim, não, Ana, então eu quero o carro, já que não deu certo o terreno. Se o carro já tiver sido repassado para terceiros, ele perdeu a preferência sobre a coisa depositada. É o risco que o credor sofre em ter a obrigação dele extinta porque a coisa já foi depositada e ele abrir mão da coisa. Segundo efeito que ele sofre, eventuais terceiros envolvidos, por exemplo, um fiador ou outros devedores solidários. Se ele autorizar o levantamento do depósito e não trouxer fiador e terceiros para participarem dessa negociação, eles são terceiros, eles estarão liberados da obrigação. Nossa, não deu certo o acordo, vamos voltar à situação anterior. Fiador e devedores solidários não voltam. A relação fica somente existente entre mim e o credor. Então, ele corre o risco de perder garantias na obrigação. É a lei dizendo para ele não autorizar o depósito? Não. É a lei dizendo para ele ter consciência se ele quer autorizar o depósito. Terceiro momento é o que a lei diz o seguinte, julgado procedente o depósito. E aqui vem uma observação. Julgado procedente, quem é que julgou? Juiz. E julgou através de que ato? Da sentença. Então, o que eu estou afirmando para vocês? Que existe uma sentença que declarou que essa dívida já está extinta. E ainda assim, o sujeito quer levantar o depósito. Vamos dizer que eu faço o acordo só nesse momento. Eu posso? Posso. Se o credor quiser, ele pode consentir? Pode. Mas, professora, já tem sentença? Tem, mas o processo ainda não foi arquivado. Enquanto o novo Código de Processo Civil, ele valoriza o tempo todo o acordo. O acordo é sempre bem-vindo. Por isso que mesmo com a sentença da consignação, os sujeitos podem acordar pelo levantamento do depósito. Se acordarem, eu vou peticionar lá para o juiz falar, excelência, eu fiz um acordo com o credor para levantar o depósito. Só que aí o juiz vai falar assim, então vamos seguir o artigo 339. E olha o que ele diz.
Julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. Isso quer dizer o quê? Como já tem sentença que julgou procedente o depósito, ou seja, disse a coisa depositada é objeto da obrigação, extingue a dívida. Extinguiu para quem? Para todo mundo, credor, devedor e eventuais terceiros. Então agora, para eu voltar ao status quo, para eu voltar a dever, de que maneira eu vou voltar? Só se todo mundo concordar. Então aqui tem que ter acordo do devedor com o credor e eventuais terceiros. Terceiros aqui sejam solidários ou fiadores. Se alguém aqui disser não concordo, não tem levantamento do depósito. Então todo mundo tem que estar consciente se acha viável aceitar o depósito. É isso. Bom, é o que a gente tinha para falar de consignação. Existem os dois procedimentos, que é a matéria processual, que eu não vou trazer aqui para vocês, né, nem as consequências jurídicas deles, mas isso aqui é só para vocês entenderem as disposições do Código acerca da consignação. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada, beijo grande e até a próxima aula.